Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Pensadoras e pensadores, sejam bem-vindos ao episódio número 10 da série Arquitetura Cósmica com Gilson Freire. Gilson, querido amigo, suas boas-vindas. Caríssimos companheiros que estão nos acompanhando neste bate-papo, é uma alegria reencontrá-los. É com muita satisfação que nós pedimos permissão a vocês para penetrarmos no campo psíquico de cada um com essas informações que julgamos essenciais à nossa caminhada evolutiva. Esperamos que a paz e a alegria estejam com todos, sobretudo saúde nos dias que vivemos, e que estejamos todos aí imunizados contra o vírus do medo, e que o Senhor esteja conosco. Que assim seja, meu amigo. Finalmente, chegamos na quinta parte desta obra, Arquitetura Monista. E hoje vamos abordar as primeiras partes dessa quinta parte, que se chamam 1. Breve História do Monismo. 2. Premissas Essenciais. 3. O Pescador de Almas. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes pedidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Então, Gilson, quero relembrar aqui os ouvintes a caminhada que a gente já trilhou. Então, os nossos primeiros episódios tratou da parte 1 da obra, onde a gente falou da visão dos antigos, fizemos uma breve síntese do monismo e, caminhando mais um pouquinho, nós falamos da parte 2 da obra, que foi a arquitetura criacionista. Então, falamos da teologia cristã, falamos das visões cosmogônicas, mitológicas, falamos do fim dos tempos, da ressurreição, do pecado original, da queda dos anjos. Enfim, abordamos essas questões e os seus paradoxos. Caminhamos para a terceira parte da obra, onde abordamos então a arquitetura evolucionista, uma parte extensa da obra. Então falamos do vitalismo, falamos da cosmovisão materialista, falamos de paradoxos também sobre essa arquitetura evolucionista. Enfim, para chegar então na quarta parte, onde fizemos uma abordagem da visão neocriacionista científica. Então aqui falamos também de uma arquitetura quântica, da tecelagem cósmica, do neocriacionismo biológico, cosmológico, e abordamos também diversos paradoxos. No episódio passado, terminamos essa quarta parte falando sobre o salto para a unidade, dessa nossa trajetória rumo à unidade, à unificação que tanto aguardamos. E nessas partes nós mostramos como se fosse os dois lados da moeda. Mostramos uma visão evolucionista, uma visão criacionista, mostramos os seus paradoxos, os seus limites e também as suas convergências. E agora, na quinta parte, retornamos onde começamos, que é no monismo. E a partir daqui a nossa caminhada vai ser bem ubaldiana, não é isso, Gilson? Exatamente, agora que nós entramos no nosso filé. Nós estávamos aí nos aperitivos, nos salgadinhos,
Filé fica um tanto quanto assim inadequado, né, Rafael? Você sabe que eu sou vegano, né? Então é filé de vegetal. Me desculpe aí, me desculpe o escorregão, né? Mas nós entramos no nosso manjar. Olha aí, tá vendo? Manjar de luzes, né? Eu posso começar com uma pergunta, Gilson? Como eu gosto de fazer? Pode. Então, vou fazer uma pergunta e sem antecipar, né, as respostas finais aqui da conversa, como geralmente eu faço. Será que essa arquitetura monista da criação, ela é capaz de unir o criacionismo, o evolucionismo, as visões cristãs, judaicas, hindus, com as visões científicas da cosmologia moderna, da física quântica? Enfim, será que com essa visão monista conseguimos colocar tudo no mesmo balde? O balde foi capaz de fazer isso? Que bacana, né, Rafael? Você é um monista nato, né? Você vai no âmago da questão e vai já nos finalmentes, né? Na síntese de todo o nosso raciocínio e a nossa caminhada. É claro que nós vamos chegar lá, né, Rafael? E isto é o que há de mais extraordinário em O Balde. O Balde faz a grande síntese, ele junta tese e antítese, né? Nós sabemos que a síntese é a soma da tese e da antítese, sem desprezar nenhuma delas, né? Da dialética. E o Balde nos permite este fato fenomenal, de fundirmos criacionismo e evolucionismo com uma perfeição que nós nunca vimos ao longo da história. E arrebanharmos as visões científicas modernas e as visões antigas, as cosmogonias mitológicas, vamos fazer um grande caldo com todas essas propostas, essas ideias, essas culturas. Mas isso é a nossa sexta parte, né, que nós chamamos de cosmossíntese. Nós vamos fazer a síntese das cosmovisões. Então ainda temos que massagear um pouco o nosso intelecto para nos prepararmos para este momento culminante, esse clímax das nossas conversas, que é essa fusão. Nós vamos fazê-la, né, Rafael? Essa é a intenção de todo o trabalho, é buscar o balde para que o balde faça essa costura. Ele sai costurando tudo, fica tudo bem cirzido, né? Uma palavra meio estranha, mas é da costura, né? Fica tudo bem, perfeitamente colocado. Isso satisfaz imensamente a nossa alma quando nós chegamos a esta síntese. É inebriante. Ela acalma o nosso psiquismo e acomoda a nossa alma de uma maneira extraordinária no seio das grandes verdades. Mas essa síntese mesmo que nós vamos chegar com o balde, a síntese máxima, é aquela que evoca a cosmologia do Cristo. E o balde nos demonstra que a cosmologia do Cristo faz a síntese, de forma que realmente o grande monista da nossa história, mais um título que ninguém esperava para o Cristo, né? Cristo, o grande monista da nossa história. E ele tem uma sentença bem monista, né, Gilson? Aquela quando ele disse, né, repetindo um dos salmos, né? Vós sois deuses. Sim, eu e o Pai somos um. Também. Eu vim para que sejais um com o Pai. Isso é um monismo perfeito, né? Para que sejamos um. O um é exatamente o símbolo máximo da unidade, né? Bem, Rafael, então vamos devagar, né? Se eu for responder a sua pergunta aí, nós vamos encerrar o assunto. Você é mineiro, né? Vamos sim. Mineiro vai devagarinho, né? Devagarinho, vai. Então vamos devagar, vamos fazer aí um apanhado sumário desse monismo, porque nós falamos um pouquinho da introdução à unidade que a ciência moderna nos permitiu, né? Em várias conceituações da biologia, da física quântica, da cosmologia moderna, mostrando que há um sentido de funcionamento unitário no universo, surpreendente, e que a ciência não sabe ainda o que fazer com isso. Mas vamos ao monismo. O monismo é a ideia essencial, é a viga mestra da catedral erguida por Pietro Baldi. O Baldi, então, foi um monista por excelência,
será, num futuro próximo, considerado o maior monista de todos os tempos. Ainda não o foi porque ele é desconhecido pelas escolas filosóficas modernas. E quando se ouve falar de monismo, nós nos remetemos para Spinoza, né? Considerado um dos últimos monistas da era moderna. Mas o Baldi foi, por excelência, o monista, né? Mas o que diabo é isso de monismo, monista? Essa palavra costuma assustar, mesmo que a gente repita, talvez já tenha dito isto, né? Ela vem de monás, do grego, né? Que significa unidade, né? Conhecemos esse radical monás de monoteísmo, Deus único, né? Monastério e mônada, e vai por aí, né? Então, o monismo é a doutrina da unidade. Nós podemos usar também a palavra unicismo, unicidade, holismo, que é a visão do todo, são todos sinônimos para monismo. Mas, do ponto de vista filosófico, é uma palavra que merece ser destacada, porque ela traz esse significado de busca por uma ideia única, um conceito único existente na criação e no universo. E o que tem de mais importante no monismo é que o monismo nos remete diretamente para a unidade divina, ou seja, o todo unitário do qual fazemos parte, é a súmula da ideia monista. E nós vamos ver também a diferença entre o monismo e o monoteísmo, e o panteísmo, e o panenteísmo. Nós já falamos disso, Rafael? Falamos um pouquinho, né? Nós falamos mais lá na primeira parte, no primeiro episódio, que o monismo se opõe à dualidade, ao pluralismo, né? Como você já bem explicou por agora, né? A doutrina da unidade. Então ela se opõe ao modelo cartesiano, por exemplo, espírito o dualismo, e matéria, né? Cartesiano. Coisas separadas, como com o pluralismo também, né? Com a ideia de várias substâncias. Então é a doutrina da unidade, como você bem disse. Exatamente. Mas o homem traz um anseio profundo na sua alma, que ele não sabe dizer de onde vem, que é o anseio por unidade. Esse anseio faz parte dos painéis interiores do ser. Todos nós temos um anseio por unificação, ele é natural em nós. E nós gostamos de unificar, embora inevitavelmente nós identifiquemos no nosso universo uma força oposta de desunião, de fragmentação, e nós vamos ver que isso é uma patologia muito grave. Uma das mais graves patologias nossa é o separatismo e a ilusão de que nós estamos apartados do todo, né? Isso é uma doença, nós vamos ver isso mais adiante. Mas no fundo nós temos um anseio monista, ele é genuíno em nós, ele faz parte dos nossos painéis psíquicos, sem que saibamos explicar por quê. A ciência, por exemplo, né, sobretudo a física moderna, ela até hoje busca a unificação das forças fundamentais, a unificação da mecânica quântica com a mecânica relativista, ou seja, ela tem esse anseio por unidade, unir, juntar, sedimentar. Esse é um anseio que nós temos, que é natural em nós. Isso é muito antigo na nossa humanidade. Isso surgiu com o homem, querendo sempre arrebanhar ideias em torno de uma ideia principal e assim vai, né? Mas, a bem da verdade, esse monismo ele nasce na Grécia Antiga, no século 6 e 5 antes de Cristo. Ele surge lá numa parte da Grécia chamada Península Iônica ou Jônica. Por isso o monismo é também chamado de encantamento iônico ou encantamento jônico. Prefiro o iônico, né? O encantamento iônico, então, é um sinônimo de busca pelo monismo. Por exemplo, Einstein passou a vida toda dele envolvido na magia iônica, buscando a unificação. Dizem que até no último dia de vida dele ainda pediu papel e lápis, porque queria rabiscar ainda algumas fórmulas em busca da fórmula unitária do universo, né? A grande fórmula unitária do universo. Desencarnou com esse anseio, então, né? Desencarnou com esse anseio e frustrado por não haver conseguido. Então esse anseio nasce lá na Grécia Antiga, entre os monistas, né? Os monistas iônicos, e também tem uma rama do monismo que nasceu na Eleia, fazia parte da Grécia Antiga, embora situado no sul da Itália. Mas o grande
impulso que se deu na ideia monista vem da Grécia Antiga. Dizem que o primeiro monista foi Tales de Mileto. Bem, na época, os gregos acreditavam na existência de 4 elementos essenciais, né? O ar, o fogo, a água e a terra. E esses 4 elementos se juntariam para formar tudo que existe no universo. Essa era a concepção de mundo dos gregos antigos. E o pensamento monista começa com a sua rama mais simples, que nós chamamos de monismo materialista, que é aquela ideia de que existe uma substância física, material, fundamental, que forma tudo que existe. Por exemplo, o materialismo científico, ele é um monismo. Muitos se assustam quando nós falamos isso, mas ele é um monismo materialista, porque pressupõe que a matéria é a essência do universo, tudo nasce da matéria, a matéria criou a vida, a matéria gera consciência e a matéria é a base da existência. Então esse é um monismo materialista. E os iônicos começam com o monismo materialista. Então Tales julgava que a água era o elemento fundamental que formava tudo no universo. Ela evaporava para formar o ar, e se utilizava ainda mais para formar o fogo e se condensava para formar a terra. Essa é a ideia, então, do Tales. Nós temos um Tales aqui no Portal Pensar, né? Mas não é o de Mileto, né? É o de Minas Gerais mesmo. É o nosso Tales aqui, né? O nosso querido Tales. Um abraço para ele. Também, né? Tales é fantástico, é uma pessoa brilhante, né? Um professor, né? Com mestrado, doutorado e tudo mais, né? Ele é engenheiro, é físico, o nosso Tales. Bem, mas os gregos se debatiam, haviam aqueles que julgavam que não, que outros elementos eram fundamentais. Anaxímenes dizia que era o ar. O ar formava água, condensava na terra, se utilizava para formar o fogo, enquanto que o Heráclito, o famoso Heráclito, né, julgava que não, o fogo era o elemento essencial, fazia o universo se mover e se condensava para formar ar, água e terra. E assim se debatiam esses pensadores lá na Península Iônica sobre qual era o elemento fundamental que formava o universo. E no quarto século a.C., tivemos a presença do famoso Demócrito, que lançou uma ideia fundamental, né, que tudo estaria formado por entidades mínimas de matéria, indivisíveis, que ele chamou de átomo, espalhadas por um espaço vazio num universo infinito, chamado então atomismo, de Demócrito, e de Leucipo também, que era o mestre de Demócrito, né? Mas os gregos não gostavam nem do infinito, nem do vácuo, do vazio. Parece que isso assustava um pouco a alma. Então o Demócrito ficou um pouco meio na retaguarda com essa ideia dele. E quem resolveu essa parada foi o Empédocles, também no século V a.C., e ele falou assim, o universo é feito dos 4 elementos, os 4 elementos são independentes, se misturam para formar tudo, mas não há um elemento que precede outro que seja fundamental. Então Empédocles, apesar dele ter outras ideias muito interessantes, ele acabou convencendo os gregos de que os 4 elementos estavam então jungidos, mas eram independentes. Isso foi adotado por Aristóteles e acabou vencendo, né? A visão aristotélica. Tentou fazer uma síntese, né? Tentou resolver lá a contenda, mas... Acabou no pluralismo, né? Pluralismo fenomênico, né? O monismo ficou esquecido. A Idade Média não conheceu muito bem o monismo, a não ser nas ideias de Santo Agostinho, na unidade da Santíssima Trindade, né? Que comporia todo o universo. É um retorno a essa ideia, né? A Santíssima Trindade. Né? Tanto que o Baldi ele retoma, né, a ideia da Santíssima Trindade e dá uma explicação mais aprofundada a ela, né? De forma brilhante, né, Rafael? Incrível. Exatamente, né? Fica a recomendação aqui, livro Deus e Universo. Lá tem um capítulo específico sobre a Trindade, né, na visão de Ubaldi. Isso não pode faltar ao pensador dos nossos dias, né? É um resgate fantástico que o Ubaldi faz da Santíssima Trindade. Ou seja, não descarta a ideia, né, inspirada, né, bem observada daquela época, reconhece as suas limitações, né, e oferece uma visão mais aprofundada séculos depois, né, dessa ideia que foi trazida na Idade Média.
Mas o monismo ele ficou esquecido. Ele é enfatizado pelo Cristo, né? Cristo foi, como eu havia dito, um monista por excelente, né? Nos ensinou a unidade divina. Mas o Cristo acabou sendo superado pela fragmentação do pensamento humano. Mas o cristianismo, nas suas origens, ele era monista. E depois ele se tornou monoteísta, que é a crença num Deus apartado da criação, um Deus que está nas alturas do céu, sentado no seu trono, distante do homem. Ou seja, fixou-se uma imagem de um Deus transcendente, um Deus nas alturas, um Deus apartado da criação. E isso foi fulminante para o monismo, né? Porque o monismo pressupõe um Deus presente na criação, um Deus intimamente jungido à criação, e não um Deus exterior, como é o Deus monoteísta. Mas essa ideia era mais fácil de ser aceita. Ela pressupunha uma concepção de Deus adaptada ao homem medieval, ao seu curto raciocínio, né? Porque era difícil de entender um Deus diferente, um Deus em tudo e em todos ao mesmo tempo, né? E até mesmo era adaptada à época, como você disse, um Deus também Senhor, né? Um Deus grande, poderoso, é muito mais. O homem precisava de ser cerceado por esse Deus poderoso, né? Esse Deus exterior, né? Então essa transcendência também carregava esse peso que exato, como um limite para os desafios humanos, né? Teriam sido muito maiores do que foram se o homem não temesse a Deus, né? Isso. Um Deus castigador, né? Mas enfim, nós vamos encontrar no século XIII com um monista aí por excelência também, que foi Francisco de Assis, né? Ele restitui a Igreja do Cristo, ele refaz a igreja ideológica, claro, né? Não a igrejinha de São Tomé, de São Damião, né? São Damião, Santa Maria dos Anjos. Ele refaz o monismo cristão. Os historiadores não se deram conta disso, né? Mas ele adota, por exemplo, o símbolo do Tau, que é o símbolo do todo, né? A última letra do alfabeto hebraico, né? Em forma de um T, e significa o todo, a unidade. Então, Francisco de Assis pregou a unidade do todo. E mais do que isso, a irmandade do todo. Exato, né? É o que eu ia dizer. Né? Não é isso? Isso, exatamente. Então, para Francisco de Assis, são todos irmãos. A pedra, a árvore, o sol, a lua, né? O irmão sol, o irmão vento, o irmão lua, o irmão pássaro, né? E por aí vai afora. Tudo está fundido numa unidade. Ele reconhecia um valor divino inerente, intrínseco nos elementos, nas criaturas humanas ou não humanas. Exatamente, para ele era um todo. Tanto que ele chamava Deus de meu Deus, meu todo. Ele tinha essa concepção da totalidade divina, da perfeita unidade da criação. Então, ele foi um monista por excelência e consubstanciou o monismo no amor, que é o elemento essencial para a unificação do todo, né? É o cimento do todo. Meu Deus, meu todo, assim que ele chamava, né? O nosso Senhor. E dizia que se você quer aprender alguma coisa do universo, pergunta para as pedras. Porque ali estão inseridos todos os princípios do universo, estão inseridos na pedra, evidente que sim. Ué. O átomo traz a ciência divina inserida nela. Os mesmos princípios que formam galáxias ou geram seres estão inseridos na intimidade atômica, né? Então, quer aprender alguma coisa? Aprenda com as pedras. É uma frase do Francisco de Assis que eu acho muito bonitinho, né? E ele concebia o céu e a terra fundidos, diferentemente dos pensadores da sua época, que separavam o céu da terra, né? E ele dizia que o céu sustenta a terra. É uma frase do Francisco de Assis, né? Ou seja, a terra é sustentada pelo céu. Se o céu não sustentasse a terra, ela não existiria. Terra aí simboliza o nosso universo. Universo físico, universo dinâmico, universo do tempo e do espaço. E este universo existe porque ele é sustentado pelos princípios divinos, representado pelo céu, que o Baldi chamou de sistema, e o nosso universo o antissistema. Mas se as forças do sistema não estivessem inseridas no antissistema, o antissistema não existiria, né? Não estaria montado e sustentado como está por princípios e leis. Então esse é monismo, né, Rafael? Essa união entre um Deus transcendente
e um Deus imanente. E essa sustentação, né? Como você disse, um esses Deus fundamentos. que está além da criação e o Deus inserido na criação. E nós podemos chegar à conceituação perfeita de monismo, porque nós podemos compreender o monoteísmo como o Deus transcendente, o Deus que está além da criação. E podemos compreender o panteísmo, o Deus diluído na criação, disperso em cada um dos elementos da criação. Então, o panteísmo representa, então, a ideia de que Deus nada mais é do que a soma de todos os seres. O que revela a imanência, né? Imanência. Mas junte a transcendência com a imanência. Pronto. Junte o monoteísmo com o panteísmo. Soma. Monoteísmo mais panteísmo é igual a monismo. Fechamos a fórmula. Essa é a fórmula monista. É simples, não é? É simples. É bacana, é muito bonito. Eu acho muito bacana isso. Isso resolve uma série de paradoxos que nós podemos comentar mais adiante. Então, o monismo é a perfeita soma do monoteísmo com o panteísmo, porque os dois são verdadeiros. Nós identificamos a presença divina na matéria, ainda que bruta, identificamos a presença divina em tudo que está ao nosso derredor e no nosso próprio íntimo, mas existe uma divindade que está além do nosso universo. Que transcende. Que é o Deus transcendente, né? Esse é o Deus que está no céu, que o Cristo se referia, né? Ou seja, essas escolas em luta, como eu perguntei no início, se encontram unidas aqui, né? Nesse balde do balde. Exatamente. Está tudo nesse balde aí. Então, quando Cristo fala, vós sois deuses, ele põe a divindade em nós, né? E o Deus que está no céu é o Deus monista. Mas o homem não teve raciocínio, né? O homem daqueles tempos não conseguia compreender o alcance dessas ideias. Então perdurou um Deus monoteísta que persiste nas nossas religiões ocidentais, né? As nossas religiões ocidentais são monoteístas, elas terão que evoluir, porque isso é só uma parcela da verdade. Então as grandes religiões que alimentam o pensamento ocidental são monoteístas. Infelizmente nós reconhecemos, por exemplo, no Espiritismo um monoteísmo muito forte, embora o Espiritismo tenha trazido também uma ideia monista. A gente pode conversar sobre isso em uma outra ocasião. Mas, a bem da verdade, é um Deus que está fora da criação, que controla essa criação, exerce uma influência na criação através das suas leis, mas ele está fora, né? Ele está no absoluto, fora do tempo, e o nosso universo está no relativo. Isso cria, então, uma separação absoluta entre o Deus transcendente e a nossa imanência divina, né? E identificamos isso na doutrina espírita também. Mas, sobretudo, nas religiões cristãs tradicionais, no fundamentalismo cristão, são todos essencialmente monoteístas. Já o Oriente, ele caminhou por uma concepção de um Deus monista, né? Uma concepção mais próxima desse ponto de vista da realidade. O hinduísmo, as tradições védicas, o budismo, todos reconhecem a divindade presente em tudo que existe, né? Por exemplo, o Namastê, que saúda o Deus em mim, né? O Deus em mim que saúda o Deus em você, reconhece então que todos nós somos parcelas da divindade e a divindade está presente no nosso mundo. Essa é a visão mais oriental. E nós vamos ver que as duas vão se unir também com o balde, né, Rafael? Sim. Vai tudo para dentro do balde, né? O Oriente com o Ocidente é tese e antítese que se fundem numa síntese, né? Então o monismo é uma ideia sintética, uma ideia fantástica. Mas nós vamos encontrar aí, né, no ano de 1600, o nosso Giordano Bruno, que foi um monista, mas ele foi condenado por ideias panteístas, consideradas heréticas na sua época. Ele não desistiu delas e foi para a fogueira, né? Mas ele era um monista, não era um panteísta. Ele dizia que Deus é infinito e a natureza é infinita também, e a natureza coincide com Deus. Aí ele apregoava uma ideia panteísta, mas ao mesmo tempo Deus transcende a esfera do universo. Então aí nós encontramos o Deus
Deus transcendente, e junto os dois nós temos o monismo, né? Então o Giordano Bruno nos trouxe uma ideia de um monismo e apregou a existência de um universo infinito, sem limites, e ele morreu por isso. Depois nós encontramos com o Spinoza, mas nós não vamos nos ater a detalhes desses monistas, não, porque nós nos perderíamos por aí. O que convém é retroceder lá na antiga Grécia, é porque entre os eleáticos e os iônicos existiam os monistas idealistas. Eram aqueles monistas que pregavam que a unidade do universo não era um substrato físico, era algo imaterial, era algo inconcebível. Então essa ideia de monismo idealista nasceu aí, e nós vamos situar o Balde aí nesse monismo idealista, né? Então nós temos o Anaximandro, que foi fantástico, né? Viveu no século VI a.C., e o Anaximandro ele trazia a ideia de um elemento chamado apeiron, que era uma substância inconcebível, imaterial, imutável, que formava tudo que existe. E essa ideia, de certa forma, era compartilhada por Anaxágoras e Plotino, que chamavam essa entidade abstrata de nous, a palavra que significa simplesmente pensamento, né? O Balde aproveita ela na Nouris, né? Correntes de pensamento. Corrente de pensamento. Então, esses pensadores lançaram ideias muito precoces para a sua época, porque eles concebiam a existência de uma substância imaterial, ilimitada, que não se podia conhecer pela razão, e essa substância era a unidade, ela fazia a unidade do todo, né? E depois nós vamos entender que substância que é essa quando o Balde nos lançar a ideia de substância. Tá lá na grande síntese, né? A ideia temos de substância. Até a grande equação da substância, né? E a grande síntese. Exatamente. E nós vamos falar dessa substância mais para frente aí, porque ela intriga os estudiosos de Ubaldi, que ainda não alcançaram, né? Que diabo é essa dessa substância, né? Então nós chamamos o monismo de Ubaldi de um monismo idealista ou um monismo substancial, porque ele se baseia na existência de um elemento constitutivo único para tudo que existe. Essa substância forma espírito, forma energia, forma matéria. Então essa substância é de fato o respiro divino, né? O austro divino, como chama André Luiz, né? E é uma parcela do campo divino, do pensamento divino, que vai consubstanciar tudo que existe. Porque se não existisse substância, não existiria nada, né, Rafael? Nós podemos esquecer o monismo materialista, porque ele sucumbe facilmente a qualquer raciocínio, a qualquer lógica, né? É sem fundamento você considerar um elemento físico como sendo fundamental do universo a partir do qual tudo se forma. Isso é falacioso, é enganoso, e nós sepultamos o monismo materialista como o próprio materialismo. Ele é inadequado para nos explicar a realidade, né? A realidade é espiritual, não é material. Então, não falemos mais de monismo materialista. E doravante, sempre que falarmos de monismo, que fique claro ao nosso querido ouvinte, que estamos nos referindo ao monismo idealista, ao monismo substancial de Ubaldi, que não é de forma alguma o monismo da matéria. E esse destaque é importante, Gilson, até para os ouvintes, porque a palavra monismo e o seu conceito variado é usado ainda hoje. Por exemplo, na minha área do direito existe o monismo jurídico, existem críticas da ideia monista, mas crítico no sentido de quê? Crítica ao monismo no sentido de que é algo que só aceita um caminho, uma ideia, uma forma de agir e de fazer o direito. Então, é a busca pelo direito da diferença e não pelo direito da igualdade, de seguir algo padronizado, hegemônico, já dado, sendo daquela maneira. Então, por exemplo, uma crítica a essa ideia monista jurídica é você reconhecer um Brasil, um mundo pluricultural, pluriétnico, e isso te dá concepções de você reconhecer direitos de povos originários que foram explorados, né, violentados por
povos que vieram de fora e, colonizando, estabeleceram um Estado de direito sem a participação deles, sem perguntar se eles aceitariam aquilo. É nesse sentido, é uma crítica contra um padrão, reconhecendo que há outras formas, outros valores. Entendi. É um outro sentido de monismo, né? Uhum. Não é um monismo filosófico, né? Da doutrina da unidade. Não é, né? A conversa aqui é outra, né? Mas nós podemos passar para o Ubaldi, sabe? Que é o monista por excelência, porque o nosso fim é esse, né? Discutir o monismo de Ubaldi, né? Que monismo é esse que o Ubaldi nos trouxe? Porque é um monismo muito especial, ele é superior a todos os monistas que o antecederam, né? Para falarmos do monismo de Ubaldi, nós temos que falar um pouquinho de Ubaldi e estabelecer alguns critérios para nós penetrarmos na atmosfera ubaldiana, a atmosfera de conceitos, né? Ou seja, penetrarmos nessa sagrada catedral de conceitos que o Ubaldi ergueu para nós. Nós, antes de entrarmos nessa catedral, nós temos que nos munir de certos, não diria protocolos, né? Diria postulados, certos princípios, porque sem esses princípios, nós não temos o que fazer dentro dessa catedral, a não ser apreciá-la e apressadamente nos retirarmos. Nós não iremos imergir na sua atmosfera, a sua encantadora atmosfera, a sua sagrada atmosfera, que é uma atmosfera elevadíssima, né? Atmosfera de conceitos e que nos enebria, né? Nos felicita a alma com conhecimentos fantásticos. Bem, então o Ubaldi. Vamos falar um pouquinho do Ubaldi, não sei se é necessário. Você acha necessário, Rafael? Olha, Gilson, acho que se for rapidinho... Tem que ser rapidinho, né? Se falarmos de Ubaldi, vamos para o resto do dia, para o resto da noite aqui, né? Uhum. Resumidamente, para quem está ouvindo por primeira vez o Pode Pensar, ainda não se inteirou de quem que é o Ubaldi, né? Pietro Ubaldi foi um italiano, né? Nascido na Úmbria, em Foligno, coração da Itália, em 18 de agosto de 1886. Nasceu ali na cidade vizinha de Assis, a 18 quilômetros de Assis, banhado, né, balsamizado pela atmosfera franciscana. Era um espírito franciscano, como reconhecemos, na figura do Frei Leão, que volta à Terra, né, o amigo íntimo de Francisco de Assis. E os estudiosos de Ubaldi, claro que eu estou entre eles, nós concebemos também na figura de Ubaldi o apóstolo Pedro, né, que retorna a nós para nos fazer evoluir dentro da ideia cristã. Então esse é o Ubaldi, escreveu 24 livros, o primeiro A Grande Síntese, o último Cristo. E o 10º livro, essencial, eu julgo um dos mais importantes, não se pode estudar o Ubaldi sem ler e meditar profundamente no seu 10º livro, que é Deus e o Universo, onde ele traz a ideia essencial da queda, um dos pilares, o pilar principal que sustenta a sua catedral de pensamentos. Sem essa ideia da queda espiritual, a sua catedral também iria ruir. De forma que Ubaldi escreveu esse 10º livro em Gubbio, onde ele morava, onde ele trabalhava como professor de inglês, e na solidão gelada de Gubbio, num período em que ele estava enfermo de uma bronquite febril, em 40 dias, 40 noites, ele escreve para nós Deus e o Universo. Não deixem de estudar esta obra fantástica. Eu considero uma das mais importantes do século XX, se não a mais. A mais impactante, aquela que traz uma revolução na visão de mundo. Constrói para nós uma nova visão de mundo, visão da criação, visão do universo, e uma nova compreensão de Deus. Até para ele mesmo foi impactante, né? Quando o corpo enfraquece, a alma se liberta
E voa nas altitudes. Desprende um pouquinho o corpo, e sobe. O corpo enfraqueceu, a alma voa. E em 1951 ele foi convidado a conferir uma série de palestras aqui no nosso país. Ele observou a grande recepção do brasileiro, a sua obra, diferentemente da velha Itália e da Europa, amofinada aí nos séculos, né? Indiferente às concepções do espírito. Ele ficou encantado com nossa nação e no ano seguinte ele mudou para cá, né? Em 1952, veio com a sua família, residiu no litoral paulista, na cidade de São Vicente, e ali escreveu o resto da sua obra, chamada então Brasileira, para diferenciar da primeira, que era a italiana. Ele desencarna em 72, no dia 29 de fevereiro. Né? E esse ano, 29 de fevereiro, esse ano é um ano bissexto, e a gente teve o 29 de fevereiro. Exatamente. 29 de fevereiro caiu num sábado, e se me recordo bem, foram 48 anos do desencarne dele, né? Anos de exceção, né? Os bissextos, para um homem excepcional, né? Em 1954, ele escreve o livro Profecias, que foi publicado em 1956. E ele, no prefácio do livro Profecias, ele faz uma surpreendente antecipação da sua vida, né? Explica os períodos todos da sua vida. E ele fala que iria escrever 24 livros, o último seria Cristo, e depois ele partiria. 20 anos de antecedência, né? 20 anos de antecedência, né? E exatamente em dezembro de 1971 ele encerra o livro Cristo. E em fevereiro ele parte. Fantástico, né? Um trabalho que já estava delineado no seu espírito, né? Com todos os detalhes. E ele cumpre a sua missão de deixar esta obra extraordinária, felizmente ainda muito desconhecida, até mesmo na nossa nação, mas que precisa ser estudada com detalhes. Bem, nós já lá vamos aí caminhando tarde nas nossas elucubrações. Vamos apenas encerrar com as premissas essenciais para se penetrar na Catedral de Ubalde. É claro que a gente tem que tirar os nossos calçados, os nossos sentinelos, né? Deixar lá fora aí o móvel das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos corre-corre, dos nossos dias malucos, e penetrarmos com as nossas almas descalças na Catedral de Ubalde, né, para que essa atmosfera possa nos fecundar. Mas Ubalde parte de princípios que ele pressupõe como aceitos naturalmente por nós. Por exemplo, a crença na existência de Deus. Ele não vai ficar discutindo, Deus existe, Deus não existe. Isso é tido como natural, né? É um princípio. É um axioma, um princípio. É um axioma. O outro é que o universo é um todo unitário. Ele parte desse fundamento, vai desenvolver essa ideia durante toda a sua obra. Ele acredita na perfeição absoluta de Deus e que Deus teria criado uma obra perfeita. Isso também é fundamental. Você olha para o seu mundo e diz assim: nosso mundo aqui tem muitas imperfeições. Ele parte de um caos, ele nasceu do caos do Big Bang. Na intimidade do mundo quântico, nós vamos encontrar lá incertezas, indeterminismos, probabilidades. É caos. Mas cadê a perfeição de Deus, né? Nós vamos resolver esse paradoxo. Ele pressupõe a existência de um espírito eterno, indestrutível, o Filho de Deus. Isso é essencial também, e não há como, é um axioma, né? Ele acredita na perfeita identidade entre pai e filho, que Deus teria criado deuses também, como nos ensinou Cristo. Deus não teria como criar algo diferente dele, porque ele tira do seu próprio pensamento, da sua própria intimidade, da sua própria substância, para gerar um outro ser feito da mesma substância dele. Então ele tem que criar seres dentro de critério de identidade, a imagem e semelhança do Filho. E que, portanto, também livres, né? Livres, criados com o princípio de autonomia, né? Vamos estudar isso mais adiante. Você olha para você e fala assim: mas eu não me pareço com um Deus. Deus não se veste de matéria, de corpo, né? Deus não se subordina às forças decadentes, né? Que corroem o nosso corpo, a desordem e tudo mais que impregne na matéria. Temos aí também um paradoxo a resolver. Onde está a nossa perfeição, né?
A existência da evolução é essencial no pensamento de Ubaldi. Ubaldi nos conta que quando ele estava na escola, ele ouviu essa palavra e ele estremeceu. A sua alma teve um choque quando ele ouviu a palavra evolução, que é a palavra do século XX, né? É um conhecimento extraordinário, a evolução, e aquilo ecoou lá nos miolos de Ubaldi com uma força estupenda, e a evolução, então, é tido como um princípio fundamental do nosso mundo, e não se discute também. E a reencarnação também é um conhecimento genuíno de Ubaldi. Ubaldi apresenta lá no livro Problemas Atuais, um capítulo em que ele estuda a reencarnação, mas ele não vai ficar discutindo com você reencarnação existe, não existe, como é que não é. Isso é tarefa do Espiritismo, né, Rafael? O Espiritismo nos ensinou isso muito bem, né? Então, Ubaldi já parte no pressuposto de que a reencarnação é um fundamento do nosso mundo. Isso é inderrogável para Ubaldi. Ubaldi não vai discutir. A Grande Síntese é uma obra reencarnacionista. Foi um dos pontos que ela foi condenada pela Igreja Católica na Itália, né? Então, Ubaldi parte da reencarnação. E a existência da lei do amor é fundamental para Ubaldi, é o regente do universo, e por essa lei nós estamos condenados à felicidade. Porque o amor, ela só é possível a quem ama impregnar o ser amado de felicidades, de alegrias e de venturas. Então essa é a nossa destinação. Aí você se pergunta, mas poxa vida, eu sofro tantas ingerências nesse mundo e agora está um sofrimento danado, então, né? Só esse medo do coronavírus. Mas aí cadê o princípio de felicidade eterna? Nós perdemos, né, Rafael? Mas estamos recuperando, né? E vamos recuperá-lo, não é isso? Exato. E vamos entender o que aconteceu, que nós incorporamos aí a dor como uma necessidade para evoluirmos, mas vamos entender que isso não é divino, não faz parte da lei do amor. Deus não criaria seres passíveis de subordinarem-se à destruição, à morte, ao sofrimento, às calamidades, às dores, às epidemias, às pandemias. Isso tudo não é divino, não faz parte da lei do amor. Isso é inconcebível, a lei prioritária do amor. É mais uma coisa que tem que se tornar... Essa é mais uma questão que tem que se tornar indiscutível para a gente avançar, né? Nós temos que ter um patamar para entrar em Ubaldi. Essas coisas já não se discute mais. Mas um dos fundamentos de Ubaldi essencial é Cristo, né? Isso faz parte também dos seus axiomas. Ubaldi dizia que se nós observássemos que ele se afastasse, se ele estivesse se afastando 1 milímetro sequer do Cristo, que nós o abandonássemos. Então, Ubaldi, ele está aderido a Cristo e à cosmologia cristã, a essência do Evangelho. Isso aí faz parte da alma de Ubaldi. Ubaldi é um espírito essencialmente cristão, essencialmente fundido ao Cristo. Então ele é um filósofo. Ele é um filósofo monista, idealista, cristão. E aí você fecha o Ubaldi. Você caracteriza o Ubaldi dessa forma. Por isso que costumamos dizer, né, que é uma obra cristocêntrica. Cristocêntrica, gira em torno de Cristo, dos ensinos do Cristo, e os ensinos do Cristo para Ubaldi têm valor de verdade científica, vale mais que ciência. O Cristo falou é verdade, isso é indiscutível para Ubaldi. É claro que o Evangelho se sujeitou a uma série de traduções e alguns equívocos ao longo da história, mas a essência do Evangelho não pode ser discutida. Ubaldi não vai questionar nenhum dos fundamentos do Evangelho. E por fim, o último axioma diz respeito à ferramenta que Ubaldi usava para nos transmitir as suas lições, que é a intuição. A intuição para Ubaldi é o método de pesquisa. Ele parte então de uma visão direta dos fenômenos do universo, uma leitura direta dos fenômenos, que é uma leitura intuitiva. Isso é suprarracional, né, Rafael? Então era um grande intuitivo, né? O Ubaldi, ele usa a intuição como ferramenta de conhecimento, mais do que a indução, né? O conhecimento que vem através da razão. Isso daí é próprio de almas superiores, de entidades superiores, de entidades que já preparadas, né? Extrapolaram o nível humano, já estão no nível super-humano, né?
É a famosa as grandes terceira verdades dos grandes sábios vieram por intuição, né? Quantas histórias nós Com temos certeza. aí? É o veículo essencial que nós temos para acessar a verdade, é a nossa intuição, a nossa capacidade de penetrar nessa atmosfera de conhecimentos, essa noure, né? Essa esfera noure, que ali fazemos a leitura. Então isso é uma espécie de mediunidade, né? Mas não é um contato direto com uma entidade, não é uma incorporação, né? É uma inspiração, né? Uma ascensão. Exatamente, baseada na ressonância, uma alma que entra em ressonância com correntes de pensamentos elevadas e faz a leitura dessa corrente de pensamento, traduzindo-a para nós, né? É por isso até que a grande síntese, né? A sua primeira e principal obra, esses capítulos iniciais tem um específico que é sobre intuição. E ali sua voz, né, vai discorrer sobre a intuição. Exatamente, é a ferramenta. Então o balde é considerado um intuitivo, e daí considerar-se também os grandes intuitivos como místicos. Inspirados. O balde, inspirados, e não se filiou propriamente a nenhuma religião, embora a sua base tenha sido o catolicismo, por educação, recebeu as lições católicas na sua infância. Aos 25 anos ele leu Kardec, né? E aí se tornou reencarnacionista, mas ele não se filiou a nenhuma religião. Isso é muito extraordinário, porque se ele tivesse fechado a uma religião, ele iria ficar limitado. Então o balde, ele se fundamenta no que se chama universalidade. Não é isso, Rafael? Isso, e imparcialidade. Imparcialidade e universalidade são os princípios da sua obra. Né? São os dois princípios da sua obra. Então esses são os fundamentos gerais que nós precisamos reconhecer como genuínos, aceitá-los para penetrar no balde. Então, se você não é reencarnacionista, você vai ter uma certa dificuldade. Se você é um agnóstico, não acredita na existência de Deus, também terá alguns embates com o balde, né? E vai por aí, né? E se também você negar o Cristo, será impossível caminhar seguindo os passos de um balde. Vale a pena fazer um destaque aqui, porque o balde fala muito do Cristo em sua obra, né? Então tem um capítulo chamado A Essência do Cristo. Então ele faz um resgate de um Cristo realmente místico, né? Não do Cristo histórico, mas de um Cristo na sua essência. E ele como um espírito também preparado. Extraordinário em o balde. Então aquele que nega o Cristo humano vai encontrar satisfação ali em o balde de encontrar um Cristo realmente místico, um divino. Cristo transcendente, né? Transcendente, divino, né? Eu agradeço muito o balde, porque o balde representa para mim um resgate do Evangelho. Eu cresci dentro de um racionalismo férreo, sabe? Mais afeito à ciência, às aferições científicas, e caminhei para dentro do espiritismo, mas sempre atrelado a essa racionalidade férrea, sabe? E, de certa forma, com dificuldades para entender o Evangelho. E o balde abre os nossos olhos e nos mostra um Cristo extraordinário e resgata para nós a sua doutrina. Isso aí é o que há de mais belo, é o que eu mais aprecio. Eu de joelhos agradeço imensamente ao balde, né, que aprendemos aqui em Minas a chamar de Papai o Balde. Como eu agradeço ao nosso Papai o Balde por ter me mostrado essa face do Cristo e a excelsitude do seu Evangelho, sabe? De modo que hoje eu me considero um evangélico. Eu também. É engraçado isso, né? É engraçado isso, né? Que não significa ser protestante, né? Evangélico de ser, né? Reformistas, né? É verdade. Nós olhamos com extremo carinho as igrejas reformistas, claro, né? Hoje a gente junta espiritismo com protestantismo, com hinduísmo, catolicismo. É interessante demais, né? A gente faz esse sincronismo religioso de uma forma fantástica com o balde. De modo que você já não está afiliado a nenhuma religião e ao mesmo tempo está afiliado a todas elas. Exato. Porque você recebe com carinho o católico, né, o evangélico, o budista, o materialista. É bacana demais, isso é para a alma. Aprendemos isso de balde. Acho que essa é a síntese, Rafael. Não sei se extrapolamos aí o tempo. É isso mesmo. Mas já conversamos demais, né? Já, tá ótimo, tá de bom tamanho.
E o terreno já está preparado para os próximos episódios. Pelo menos o ouvinte já pode situar-se melhor, se ele quer caminhar mesmo por este roteiro de ideias, ou se isso não serve a ele, né? Se ele chegou até aqui, ele quer. Ele quer, é verdade, senão eu não estaria, né, Rafael? Porque há muitas pessoas que ainda estão distantes desse aparato filosófico, religioso, né? Tem muita gente que tem muita resistência, então, infelizmente, não é todo mundo que está preparado para o balde, não, sabe? E a gente agradece, né, quem chegou até aqui. Não falamos isso com orgulho em absoluto, aí de nós, né? Se não fosse o balde. E eu digo que o Espiritismo é uma base fantástica para chegarmos no balde, sabe, Rafael? E nós temos essa facilidade aqui no nosso país, né? A doutrina espírita cria um terreno fértil em nós para que a gente possa fecundá-lo com as lições e as revelações de Ubaldi. Se não tivesse sido arado pelo Espiritismo, nosso terreno pedregoso, não é isso? Árido e espinhoso, nós não teríamos chegado no Ubaldi. Então eu agradeço também imensamente a obra espírita, de joelhos, né? Kardec, Emmanuel, Chico, André Luiz, tudo fantástico, né? Veio arando esse terreno rude das nossas almas para que a gente pudesse fazer florescer essas plantas mais delicadas, né? Ricas de conceitos fantásticos, capazes de saciar-nos a alma com néctar dos deuses, né? Então, inauguramos a quinta parte da obra, fazendo uma breve síntese do monismo, apresentando as suas premissas essenciais, basilares. Falamos também do nosso querido pescador de almas, do Cristo, e do seu intérprete, o nosso querido Ubaldi, para que no próximo episódio aí entremos nos fundamentos da arquitetura monista. Aí a gente já pode caminhar mais um pouco pelos alicerces, mais pelos princípios ali que vão realmente constituir, né, as bases fundamentais do monismo. Gilson, te agradeço, meu amigo, mais uma vez, pelo carinho, pela aceitação de estar aqui conosco, trazendo aí os conteúdos de sua obra. Aos ouvintes que nos acompanharam até aqui nessa caminhada de 10 episódios, também agradecemos muito e convidamos, né, para o próximo episódio. A gratidão é toda minha por estar aqui com vocês, por, de certa forma, aconchegar-me no coração de vocês nesse instante e me sentir também acolhido, e isso é extremamente gratificante para nós. Desejamos a todos paz e alegria e, sobretudo, muito equilíbrio diante da crise que estamos vivendo. Que o Senhor esteja conosco. Que assim seja, meu amigo. Até o próximo episódio. Vocês pensam daí, que a gente pensa de cá.